Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Passando aqui só para fazer uma live rápida, para a gente não perder o nosso embalo e tratar aí de mais um tema importante relacionado à questão contábil. Hoje nós vamos falar Voltamos. Hoje nós vamos falar sobre a demonstração das variações patrimoniais, né? Estamos aí na semana da contabilidade e vamos falar sobre este tema importante, né? Sobre este tema que traz aí esse conteúdo relevante. Beleza. O que é a demonstração das variações patrimoniais? A demonstração das variações patrimoniais é aquela demonstração que vai trazer como objetivo a evidenciação, a exemplificação, a percepção de como a contabilidade está organizada, de como a contabilidade está mapeada, de como a contabilidade está organizada. Então, o objetivo da demonstração das variações patrimoniais é mapear, olá, pacotinho, é mapear a variação do patrimônio. O objetivo é mapear como é que está o aumento do capital social, das reservas, né, de lucros e as suas os seus vários tipos, a variação dos ajustes patrimoniais, né, a variação dos elementos que se referem ao patrimônio. Esse é o objetivo da variação patrimonial. Mapear essa alteração, mapear essa variação. Então, quando a gente trabalha, né, com a demonstração das variações patrimoniais, eu vou ter basicamente dois tipos de variações. Eu vou ter a variação que é fruto do meu acréscimo, ou seja, eu fui lá, coloquei dinheiro na empresa, eu fui lá, aumentei a minha participação de capital, eu fui lá, aportei, né, consegui um novo sócio, uma nova sócia, eu fui lá e trouxe para dentro do negócio mais recursos financeiros. Isso é a variação de capital a partir dos recursos que eu trouxe sem que a empresa tenha feito nenhum movimento, nenhum esforço para crescer. Né? Então, quando a empresa não faz nenhum movimento, nenhum esforço para crescer, e mesmo assim eu injeto dinheiro dentro da empresa, essa é uma variação de capital onde não há crescimento. Essa é a variação que você precisa ficar atento, ficar atenta. Quando você tem uma empresa e você não mapeia na empresa quanto é que você emprestar é uma coisa, dar é outra. Quanto é que você emprestou de recursos para ela, né? E você está injetando dinheiro para a empresa funcionar, injeta. Essa injeção de dinheiro ela precisa ser mapeada. Essa injeção de dinheiro ela precisa ser registrada.
Porque você só tem, como indivíduo, duas formas de injetar dinheiro na empresa corretamente. Primeira forma, você empresta dinheiro seu para a sua empresa. Segunda forma, você aumenta o capital da sua empresa. Qualquer forma de injeção pessoal de dinheiro dentro da empresa que não está registrada dentro da contabilidade, isso significa descontrole financeiro, né? Isso significa descontrole financeiro e incapacidade de percepção se a sua empresa, se o seu negócio está crescendo. É isso que está acontecendo. Bom dia, Adri. Bom dia, Mário. Bom dia, Paloma. Então, note. Eu só tenho duas formas de aumentar o meu patrimônio a partir da minha injeção pessoal de dinheiro. Quer dizer, uma forma de aumentar meu patrimônio empresarial a partir da minha injeção pessoal de dinheiro. Eu vou colocar dinheiro e aumento a minha participação na empresa. A outra forma é empréstimo. Não tem plano B. A outra forma é empréstimo. Se eu não fiz empréstimo e não aumentei o capital, o que eu estou indicando é descontrole. Pois bem, eu tenho uma segunda forma de aumentar o patrimônio, aumentar a riqueza da empresa que eu possuo. A segunda forma de eu aumentar patrimônio, de eu aumentar a riqueza da empresa que eu possuo é com as operações. Essa é a segunda forma de eu aumentar a riqueza da empresa que eu possuo. É com lucro, é com vendas, né, de mercadorias e serviços. Para eu aumentar a riqueza da minha empresa com venda de mercadorias e serviços, né, com lucro da venda de mercadorias e serviços e outras receitas que eu tenho, eu preciso ter um resultado positivo. Eu preciso ser capaz de mapear as receitas que eu possuo, receita com venda de produtos, receita com venda de serviços, outros tipos de receitas financeiras, como rendimentos, aluguéis, enfim, venda de imobilizado, né? Venda de outros produtos, que não seja o típico da operação, e que, ao apurar o resultado, ao apurar o cara crachá, ao apurar o receita menos custo e despesa, eu tenho lucro. Se eu tiver lucro, patrimônio aumenta. Se eu tiver prejuízo, patrimônio diminui. Então, note, durante a semana, né, nós falamos sobre balanço patrimonial, nós falamos sobre DRE, nós falamos sobre fluxo de caixa. E hoje nós estamos falando sobre demonstração das variações patrimoniais. Note, essas 4 demonstrações, elas estão interligadas. Elas estão
relacionadas, como elementos que eu analiso, que eu tomo ali para analisar, para verificar o seu crescimento, o seu conteúdo, a sua conjuntura, para saber se eu estou enriquecendo ou empobrecendo no meu negócio. Eu não tenho plano B, eu não tenho elementos, né? Ali relacionados ao plano B. Eu não tenho. Eu vou ter elementos ali relacionados a essa variação, a essa possibilidade, que não tem outra. Ou eu estou injetando dinheiro, ou eu estou gerando lucro. Na minha vida, como é que isso funciona? Da mesma forma. Ou eu estou injetando dinheiro, ou eu estou tendo lucro. Como é que eu estou injetando dinheiro se eu não produzo dinheiro? Na minha vida, como ser humano, eu não tenho, a menos que eu tenha um caixa eletrônico, né? Eu não tenho uma forma de injetar dinheiro na minha vida. Na minha vida, a forma que eu tenho de constituir patrimônio, né? Ou alguém me deu, né? Então eu recebi uma herança, eu tenho um parceiro, uma parceira que me dá, né? Então a forma que eu tenho de injetar dinheiro é por doação de parentes ou, né, da pessoa com quem a gente convive. E a partir desse injetar dinheiro, eu vou operar para fazer com que esse dinheiro multiplique. Esse é o olhar. Então, note, quando eu trabalho, né, eu vou ter ali um resultado positivo na minha vida, lucro, a partir da relação entre receitas e despesas, a partir de uma operação. Vendo a minha força de trabalho, em troca recebo um salário, eu vendo a minha força de trabalho, em troca eu recebo salário. Quanto é que vale a venda da minha força de trabalho? Vale 1.212? Vale 3.000? Vale 5.000? Vale 10.000? Vale 20.000? Vale 50.000? Quanto é que vale a venda da minha força de trabalho? Receita de venda da minha vida. Quanto é que vale a minha força de trabalho? Receita de venda de prestação de serviço. E aí eu vou ter os custos e despesas relacionados, né, a essa operação. Então, quanto que eu tenho de tributo relacionado à venda da minha força de trabalho? Quais são os outros descontos que eu tenho relacionados à venda da minha força de trabalho? Quais são as outras despesas que eu possuo relacionadas à venda da minha força de trabalho? Quais são as outras despesas que eu possuo que nem estão relacionadas à venda da minha força de trabalho, mas que eu possuo
e que não representam um ativo, não representam um bem. Ah, eu compro roupa, eu compro sapato, eu compro óculos. Eu tenho outros elementos relacionados à venda da minha força de trabalho que eu vou receber, ou desculpa, que eu vou pagar, né? Que não necessariamente estão relacionados. Então eu compro roupa, eu pago combustível, né? Então quanto é que vale esses outros gastos relacionados à força de trabalho que não representam um ativo, não representam um bem? Beleza. Mensalmente, comparando a venda da minha força de trabalho versus todos os gastos que eu possuo, que não representam um ativo, eu tive ao final do mês lucro ou prejuízo? Eu tive ao final do mês o quê? Lucro ou prejuízo? Então, note, quando eu olho, né, para essa percepção de aumento ou diminuição do patrimônio e a minha vida, né, tanto para minha empresa quanto para o meu negócio, e a minha vida está ancorada nesse propósito, nessa percepção, nesse olhar, nessa direção, o que vai acontecer é que a maneira como eu lido com estes elementos vão me fazer perceber se eu estou enriquecendo ou empobrecendo. Se eu pago muitos juros, eu estou empobrecendo. Se eu recebo muitos juros, eu estou enriquecendo. Se a venda da minha força de trabalho para um empregador ou para minha própria empresa está me gerando lucro, eu estou enriquecendo. Note, não é estar me gerando dinheiro, é estar me gerando lucro. Eu estou enriquecendo. A venda da minha força de trabalho para um empregador ou para a minha própria empresa está me gerando prejuízo, eu estou empobrecendo. É por isso que você, como empresário, empresária, você precisa ter suas metas. Você precisa chegar e falar o seguinte: olha, eu tenho como meta diária bater aí 10 vendas por dia, ou bater 5 vendas por dia, ou bater 1 venda por dia, ou bater 100 vendas por dia. Se eu não tiver essa clareza de quanto eu preciso fazer de dinheiro por dia, por semana, por mês, para poder manter o meu lucro sempre positivo, eu não enriqueço. Vou repetir. Se eu não tiver a clareza de quanto eu preciso fazer por dia, por semana, por quinzena, por mês, de venda da minha força de trabalho, combinado com quanto eu posso gastar no máximo por dia, por semana, por quinzena, por mês, eu nunca vou enriquecer.
se eu não tiver esta clareza. Você tem um negócio, né? Tem a Gil aqui que tem um espaço de beleza, minha tutorada. Falei com ela, Gil, sua meta de venda diária, nos 6 dias que você abre a sua clínica, você precisa cavar uma agenda, né? Você precisa buscar na tua base de clientes, todos os dias, fazer uma venda mínima de X. Sem fazer essa venda mínima de X, dado a tua estrutura de custos e despesas, teu negócio não anda. Quando essa clareza vem pra gente que é empreendedor, empreendedora, a coisa anda. Tem Josiane aqui que tem padaria. Ela foi mentorada minha, mas tutorada minha, mas de uma outra área. Ela tem uma padaria. Se ela não tiver clareza de quantos pães sem glúten, sem lactose, ela precisa vender todos os dias para manter a panificadora dela funcionando, ativa e com lucro, ela não avança. Ah, mas a panificadora tem pouco tempo. Não interessa. Então vamos criar a meta, a métrica. Então, tem pouco tempo, mas a gente precisa no mínimo 100 pãezinhos. Um exemplo, né? 100 pães, sei lá, 100 pães de forma. Um exemplo tosco, não tem os dados, né? Porque a gente não fez mentoria de negócio. Vamos supor que seja 100. Beleza. A gente tem que vender 100. Essa é a meta. A gente vai cavar 100, a gente vai atrás do cliente, a gente vai ver um motoboy na cidade, a gente vai cavar 100 vendas todos os dias. Obviamente que vai ter dia que você vai vender 99? Vai. Obviamente vai ter dia que você vai vender 101? Vai. Mas quando você tem a clareza do teu ponto de equilíbrio, que a gente vai falar mais pra frente, né? Quando você tem essa clareza desse ponto de equilíbrio mínimo, você sabe qual é a receita que você tem que buscar. Por dia, por semana, por quinzena, por mês. Se eu não buscar essa receita, se eu não for atrás dessa receita, eu vou ter problema. Se eu não equilibrar os meus gastos em função do teto máximo de receita que eu posso ter e equilibrar esses meus gastos para baixo, a minha venda vamos supor, eu tenho que vender diariamente R$500. É o que eu tenho que vender todo dia para manter o negócio funcionando. Então eu posso gastar por dia 500. Não. Você pode gastar por dia, amigo, 300. E olha lá. Ainda tá gastando muito. Se você estiver gastando por dia 300, se o teu ponto de equilíbrio diário é 500, se você estiver gastando 300 é muito. Porque o teu ponto de equilíbrio tem que levar em consideração tua margem de lucro. Nunca trabalhe com ponto de equilíbrio contábil. Sempre trabalhe com ponto de equilíbrio econômico. Quanto é que eu preciso vender por dia para ter lucro? Esse é o número. Eu preciso vender por dia para ter lucro 500. Se eu não vender 500 todos os dias, eu não vou ter lucro no final do mês. Obviamente vai ter dia que eu vou vender 1.000. Vai ter dia que eu vou vender 1.500. Mas 500 é o mínimo. Eu não posso passar uma semana sem ter vendido 2.500. Se eu passar uma semana e não tiver vendido 2.500, na semana seguinte eu preciso ter uma ação agressiva para compensar essa perda. Ou eu vou fechar o mês no vermelho. É essa clareza que as pessoas não têm.
E é essa clareza que a contabilidade te dá. Não é só financeiro. As pessoas fazem as contas assim, ó. É assim que vocês estão aprendendo na internet. Por quê? Porque as pessoas agora estão na moda, que a faculdade não ensina, que a escola não ensina, que o que vale é a escola da vida. Aí as pessoas te ensinam o que elas acham que é o certo. Porque elas validaram na vida delas. Elas não têm mero conhecimento empírico. Validado na vida delas. Aí elas ensinam para os outros. Aí você vai aprendendo a replicar um monte de gente replicando o mesmo conhecimento e daqui a pouco a pessoa quebra. Aí daqui a pouco a pessoa vira e fala o seguinte: uai, mas eu fiz o que fulano mandou, não sei o quê, e quebrei. Falei, por quê? A pessoa replicou o conhecimento que ela teve e a maneira como ela opera. Eu tô te mostrando que para você enriquecer existe técnica. Para você enriquecer, você precisa de informações contábeis adequadas para a tua vida, para o teu negócio, ou você não enriquece. Hoje eu estou falando de demonstração das mutações patrimoniais. Mas eu comecei falando sobre balanço patrimonial, DRE e DFC. Na verdade, eu poderia ter começado falando sobre DRE, demonstração do resultado do exercício ou do período. Depois falar sobre demonstração dos fluxos de caixa. Depois falar como é que eu mostro a evolução da riqueza para eu chegar no patrimônio total da empresa. Só investir a ordem. Eu comecei te mostrando um patrimônio total e eu estou falando como é que o seu patrimônio cresce. E para o seu patrimônio crescer, você precisa de dinheiro e você precisa de lucro. Você precisa de financeiro e você precisa de econômico. O seu patrimônio não cresce se você não tiver os dois. Você precisa de financeiro e você precisa de patrimonial. Você precisa dos dois. A definição de uma pessoa rica é uma pessoa que tem $1 milhão em instrumentos financeiros, além dos instrumentos não financeiros. Então, se eu tiver lá $1 milhão só em instrumento financeiro, eu ainda não sou considerado rico. Eu tenho que ter pelo menos um instrumento não financeiro, pelo menos uma casa, né, avaliada, bem avaliada monetariamente. Eu preciso ter pelo menos um carro. Então, note. Como é que eu chego nesse $1 milhão? Não tem outra forma. Não tem. Você só tem uma forma de chegar. Ou você vai ganhar de alguém, ou você vai tomar de alguém. Né? Ou você vai ganhar, ou você vai tomar. As duas formas não envolvem o seu esforço, envolveram o esforço do outro. Ou você vai produzir, criar, gerar a partir do seu esforço. Só que esse produzir, gerar, criar a partir do seu esforço envolve você entender que para poder gerar recursos, eu preciso gastar recurso. Eu não gero recurso se eu não gastar. Para gerar recurso, eu preciso gastar recursos. Só que, para eu gerar recursos, eu preciso gastar recursos, mas esse gastar não é translocado. Esse gastar recursos é orientado. Então, eu tenho lá alguns instrumentos. Quando a gente for falar de contabilidade gerencial daqui umas 3 ou 4 semanas, talvez 5, né? Bom dia, Sandrinha.
quando você for falar de contabilidade gerencial daqui a 3 ou 4 semanas, quando a gente for falar e você vai estar comigo, você vai entender algumas coisas. Eu tenho lá orçamento empresarial, do mesmo jeito que eu tenho o orçamento da minha vida, meu orçamento pessoal. Por que eu tenho orçamento empresarial e orçamento pessoal? Por que eu tenho esses dois orçamentos? Porque eu preciso estabelecer o meu limite de incremento financeiro. Se eu não estabeleço o meu limite de incremento financeiro, eu não enriqueço. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é, quando eu, na minha vida pessoal, tenho lá, eu ganho 10 mil, meus gastos são de 8 mil. Eu ganho 10, meus gastos são de 8. Ganho 10, meus gastos são de 8. Sobram 2. E eu invisto esses 2. O que é que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o meu capital social. Quando eu aumento, eu invisto, né, e aumento esses 2, eu estou aumentando o meu capital social. Eu estou dizendo que o meu patrimônio e meu nome é maior. Eu estou afirmando isso. Quando eu tenho 2 mil de sobra e esse dinheiro só está lá na conta parado, eu estou dizendo que eu consegui lucrar 2 mil. E de uma certa forma, o meu patrimônio naquele período também aumenta. Mas aquilo é menos, é mais frágil. Porque eu posso ir lá e sacar o dinheiro e gastar com uma coisa que eu nem sei o que é. Eu posso ir lá, torrar o dinheiro e não tenho a menor ideia de com que eu torrei. Então, note, quando eu olho para a demonstração dos fluxos de caixa gerado, lembra que nós falamos ontem, esse vídeo está lá no YouTube, você depois vai lá e assiste. Quando eu falo da demonstração do caixa gerado, eu consigo ver aonde que eu estou gerando caixa e aonde que eu estou perdendo caixa. Então, quando eu olho lá para um financiamento na minha vida pessoal e penso em termos de caixa gerado, quais são os financiamentos usuais que você tem? Cartão de crédito, cheque especial. O que é o caixa gerado com o cartão de crédito? Pagamento do cartão. Então, eu está diminuindo meu caixa gerado total, cartão de crédito. O que é o cashback? Reduzir o impacto do caixa gerado, ou do caixa negativo gerado pelo uso do cartão. O cashback é só isso. Você gastou 10 mil no cartão, teve 150 de cashback. Então, na verdade, você gastou 9.850. Você teve um caixa gerado negativo. Só diminuiu o impacto. Então, quando eu olho para o meu financeiro e eu vejo lá, caixa gerado nas operações, o que eu preciso do rem-rem do dia a dia? O que eu tive de investimentos? Eu recebi alguma coisa? Aí lembra que eu falei com vocês que é porque que você aporta mensalmente em uma corretora? Por que você aporta recursos mensalmente em uma corretora? Se depois quiser abrir lá uma conta na Torre, você me manda um direct que eu te mando o meu link. Que é com o meu link eu ainda ganho um pichulé se você botar dinheiro lá. Né? Mas você vai ganhar seu dinheiro. Não é na minha conta não, tá? É só com o meu link.
que é aquele link de indicação, que aí se você aportar dinheiro eu ganho um pichulezinho. Mas note, quando você está colocando dinheiro lá, o que está acontecendo? Você está com fluxo de caixa negativo. Eu estou pagando, né? Estou aportando dinheiro numa corretora, investimento, e o retorno que eu tenho é de centavos. Como a gente está com uma taxa de 1% ao mês no CDB, né? Ou na LCA, LCI, são investimentos de renda fixa conservadores. Como a gente está com uma taxa de 1% ao mês, que a Selic está 13,25%, então a gente tem mais ou menos aí, né, os rendimentos são um pouquinho mais, estão dando 14%, 15%. A gente tem eu vou precisar de 100 meses aportando a mesma quantia para começar a ter um fluxo de caixa de investimento positivo. Aí o que as pessoas querem? Elas querem ter esse retorno em 3 meses. Aí elas apostam em NFT, elas apostam em cripto, elas apostam em royalties musicais, que vai dar esse retorno para ela em menos tempo, né? Vai dar esse retorno para ela em 5 anos, em 60 meses. Porque a taxa de royalties conservadora é 20 e poucos % ao ano. Então, ela aposta em investimentos que ela vai ter esse retorno mais rápido, né? Essa curva de caixa gerado vai ser mais rápida. Então, se você aposta num CDB, a tua curva de caixa gerado em investimentos vai só começar a ser positiva depois do 100º mês. Não adianta você colocar mais dinheiro. Ela só vai se tornar positiva depois do 100º mês. Se você estiver apostando no CDB. Se você estiver apostando no mercado de ações, depende do dividendo yield da empresa. Mas também você não vai ter grandes variações. Você tem aí dividendos e yield de algumas empresas dando acima de 13,25. Então você vai ter essa curva positiva com 90 meses, com 80 meses. Um ou outro investimento com 60 meses. Depois de 5 anos investindo, depois de 5 anos de caixa negativo, você vai começar a ter um caixa positivo. Quando você entende a lógica contábil da coisa, fica mais fácil fazer escolhas. Então, note, para eu enriquecer, eu preciso do dinheiro e eu preciso do efeito lucro. Então, eu estou indo lá. Dinheiro. O dinheiro são os caixas gerados positivos. Nas operações, reme do dia a dia, tem que sobrar dinheiro. Nos investimentos, aportes, né, periódicos e mensais. No início, caixa vai ser negativo. Você só começa a ter renda passiva de verdade depois de 60 meses, 80 meses, 100 meses, 120 meses. Depende do investimento que você tem. Se você pegar um investimento que te remunere 1% ao mês, você vai começar a ter renda passiva no 100º mês. Aí você começa a ter renda passiva. No 101º mês, se você pegar um investimento que te dá 1% ao mês. A renda passiva não são os centavinhos que você está ganhando. A renda passiva é quando o teu teto de aporte, R$500 por mês, me dá uma remuneração de 501. Ou 1 é renda passiva. Porque, como eu fiz aportes sistemáticos ao longo de 100 meses de R$500, a partir do 101º mês, eu vou receber mais do que eu aporto mensalmente. Isso é o poder dos juros compostos. Isso é
caixa gerado com investimentos positivos. É por isso que você não tem que ficar pegando bolada e investindo. Porque se você pega bolada e investe, você vai ter caixa positivo. Não tem erro. O caixa positivo só vai ficar depois de você investir 100 vezes, 60 vezes, 80 vezes, 120 vezes a bolada que você pega. Enquanto você não fizer isso, você não tem caixa gerado em investimento positivo. Bota isso na tua cabeça de uma vez por todas. Que você fica ouvindo guru da internet e o cara não te explica a verdade. O cara não te dá a interpretação contábil, financeira correta. É por isso que você cai em esparrelas de pirâmide financeira. É por isso que você cai em esparrelas de investimentos que te prometem 30%, 40% ao mês. Você começa a fazer conta. Lembra? Eu falei que o teu capital, ele só pode ser gerado de duas formas. Por trabalho, por movimentação do teu capital intelectual, que vai gerar produto ou serviço. Ou por doação. Uma pessoa que está te oferecendo 40% ao mês, você tem que perguntar para ela qual é o lastro. Se o lastro não está na produção, se o lastro só está na especulação de mercado, alguém dessa pirâmide vai perder dinheiro. A conta é simples de fazer. Se o cara está te ofertando 40% ao mês de um investimento, provavelmente, se você entrar no início, você vai ganhar. Se você entrar do meio do final, a probabilidade de você perder é altíssima. O problema é que você entra no início, ganha e não tira o dinheiro. Você deixa ele lá. Aí você perde. Então, assim, o cara te oferece essas esparrelas e você cai. Você vai falar assim, gente, que força de trabalho está conseguindo produzir lucro de 40% ao mês? Que movimento de trabalho está conseguindo produzir lucro de 40% ao mês? Para eu estar investindo 40% ao mês. 40% ao mês é mais de 500, na verdade, quase 600% ao ano. Qual é o lastro de produção que essa pessoa tem para produzir, para dizer que está me ofertando um produto que me dá 600% ao ano? Para ele estar te dando 600% ao ano, ou ele é a instituição financeira, ou você é a instituição financeira, tipo, você é o cartão de crédito. Tem cartões de crédito que chegam a 850% ao ano. Ou você é uma instituição financeira, ou você é uma instituição piramideira, que você oferece os 600%, que você faz arresto, arresto não é a expressão técnica correta, você arrebanha investidores e paga os 600% para os primeiros e os outros que se lasquem. Por isso que vira e mexe toda hora, você vê alguém aí, fulano investiu e não sei o que e perdeu dinheiro. É por causa disso, gente. Não tem lastro. Não interessa se o mercado está se digitalizando, se o mercado está com produção digital, né? Se a produção física está reduzindo, né? Está menor do que a produção digital. Ok. Não tem problema nenhum. Mas tem que ter um lastro para poder você ganhar dinheiro. Então eu tenho lá capital gerado, né? Aumento de patrimônio gerado por caixa e aumento de patrimônio gerado por lucro. Por quê? Porque o lucro ele não é fruto apenas de instrumentos financeiros. O lucro não olha apenas para quanto entrou de dinheiro e quanto saiu de dinheiro. O lucro
olha para instrumentos não financeiros. Ele olha para instrumentos financeiros, né? E olha para instrumentos não financeiros. Por exemplo, uma receita de venda, ela pode ser paga à vista, pode ser paga a prazo. O lucro, ela olha para um instrumento como um todo, independente se ele é financeiro ou não financeiro. O lucro olha para o teu gasto, independente se você está comprando à vista ou a prazo. Qual é o impacto que esse a prazo está gerando no teu patrimônio? É um aprazo com ou sem juros? É um aprazo que depois, ao final do prazo, você conseguiria vender o produto pelo mesmo preço que você comprou? Não, então você está tendo perda na realização de gasto. Perdas de natureza financeira, perdas de natureza patrimonial. Ora, se eu tenho perdas de natureza financeira ou patrimonial, ou ambas somadas, eu tenho prejuízo. Se eu tenho prejuízo, o meu patrimônio pessoal ou empresarial não cresce. Então, quando a gente fala de riqueza, né, quando a gente fala do tipo, vamos enriquecer, as pessoas só pensam em vamos ganhar dinheiro. E tá certo. Caixa gerado, uma forma de riqueza. Mas eu também preciso pensar em lucro gerado. E o lucro leva em consideração aspectos relacionados, não apenas relacionados aos itens monetários. O lucro leva em consideração aspectos relacionados a itens não monetários, que não envolvem dinheiro. Né? Então, eu vou ter ali elementos que afetam o patrimônio líquido da organização ou da pessoa. Por isso que em contabilidade eu tenho um negócio chamado ajuste patrimonial. Não houve efeito financeiro, mas já não vale. Se eu tenho esse iPhone, que eu estou fazendo a live aqui, que eu comprei ele por X, eu consigo vender ele pelo mesmo X? Não. Se eu já não consigo vender esse iPhone pelo mesmo X, no meu patrimônio pessoal, eu preciso fazer um ajuste patrimonial evidenciando a perda. Porque se eu precisar de dinheiro agora e for vender esse iPhone, eu consigo quanto nele? 5 mil? 4 mil? Qual é a perda que eu já tenho que ajustar? Então eu não tenho um aparelho de 5 mil, 10 mil, 15 mil, interessa quanto eu paguei. Na verdade, eu vou até falar, paguei 5.800 e pouco, por conta lá dos acordos com a operadora que não está morta. E aí paguei, em vez de pagar 10, que era quanto estava valendo no mercado, eu paguei 5 e pouco, por conta desses acordos com a operadora que não estava morta. Dei o meu anterior como entrada, né? Então abateu. Mas que seja 5.800. Eu consigo nesse aparelho hoje 5.800? Não. 5.800 já é um zero saindo da loja. Porque já está chegando no iPhone 14. Então 5.800 é um zero saindo da loja. Talvez eu consiga 4,5. Talvez eu consiga 4. Então note, eu já preciso fazer esse ajuste. Porque se eu não fizer esse ajuste, eu estou achando que eu tenho um patrimônio que eu não possuo. Então eu tenho aspectos financeiros e aspectos patrimoniais. Sem olhar para esses dois aspectos do teu patrimônio, quanto que você tem de dinheiro e quanto que você tem de efeito patrimonial mesmo, itens não monetários, eu não consigo avaliar se eu estou crescendo. O moço de praia está aqui. Maria Paula é lá do Ceará, trabalha com venda de produtos de praia, né? Biquínis, maiôs, saídas de praia, produtos. Ela tem uns produtos espetaculares, né? Então note, se eu tenho lá um estoque enorme,
que não é o caso dela, que ela trabalha quase just in time. Se você olhar daqui a 2 semanas na timeline dela lá no Instagram dela, já não tem nada, né? Mas se ela tiver um estoque enorme de coisas inúteis, aquele estoque só está empatando ela. Ela fala, putz, eu tenho 30 mil em estoque aqui. O que adianta ela ter 30 mil em estoque? Não adianta nada. Não foi transformado em dinheiro. Esse estoque rodou, avançou. Em 60 dias ela sumiu com ele? Não. Pô, o tipo de produto dela não é um produto que tem um ciclo de venda tão elevado. Existem produtos que têm ciclo de venda de 4 meses. Por exemplo, um veículo zero. Por mais que você ache, né, por mais que você venda, às vezes todos os dias, mas um ciclo de venda dele é de 4 meses. Às vezes, entre o primeiro contato e a venda com o cliente, levaram aí 90 dias, 60 dias para vender. Você tem ciclos de venda. Olha quantos conceitos você tem que ter na sua cabeça para saber se você está enriquecendo ou empobrecendo. O que é um ciclo de venda digital? É o tempo que você leva para fazer dinheiro quando você faz um lançamento. As pessoas acham que porque a Antônia teve um ciclo de venda de 7 dias e vendeu, eu, Maria, também vou ter um ciclo de venda de 7 dias. Às vezes o meu ciclo de venda é diferente do ciclo de venda de Antônia. Às vezes o meu ciclo de venda é um ciclo de venda de 20 dias. Por exemplo, o meu ciclo de venda é um ciclo de venda de 25 dias atualmente. Se eu fizer um lançamento orgânico para eu bater a meta, eu levo 25 dias. Sem publicidade, sem investir em patrocinado, nada, eu levo 25 dias para bater a meta. Num lançamento orgânico. É o que eu levo. 25 dias para bater a meta. Se eu não fizer nada, são 25 dias. Se eu sei que um ciclo meu leva 25 dias e eu mantenho um ciclo aberto, o que vai acontecer? Eu corro o risco de fechar o final do mês e não bater a meta de venda do mês. Você precisa ter essas clarezas, senão você não enriquece. Você precisa ter essa clareza, senão você não aumenta os teus recursos. Senão você não avança. Amanhã nós vamos estar aqui, fechando a semana, falando especificamente sobre como enriquecer a partir das informações contábeis. Quais são as informações que eu preciso perceber para poder crescer? Quais são as informações que eu preciso para poder avançar? Obrigado, Marcolino. Não venha sozinho, não venha sozinha. Traga um amiguinho, traga uma amiguinha. Você está tendo conteúdo, né, sério, de verdade, sólido, sem enrolação. Traga papel e caneta, anote as coisas. Me manda lá no direct. Isso eu tive dúvida quando você falou sobre isso, isso e isso. O que é isso? Eu vou responder, eu posso demorar a responder. Porque esse tipo de pergunta a Emily não responde. Então sou eu que respondo. Então possa ser que demore. Se eu estiver lá, por acaso, vendo o WhatsApp, o Instagram, eu até respondo rápido. Mas se demorar a responder, fica tranquilo, eu vou responder. Tá? Porque às vezes a Emily vê alguma pergunta mais técnica e ela não responde. Não é o papel e a função dela. Mas traga papel e caneta. Não venha sozinho, não venha sozinha para a live de amanhã.
Toda sexta-feira a gente fala como enriquece, como você enriquece como pessoa física, como você enriquece como pessoa jurídica. Toda sexta-feira. Porque agora eu vou falar de contabilidade porque o pessoal reclama, porque eu posto coisa religiosa no domingo. Achei que era um blog de contabilidade. Falei, tá, agora eu vou falar de contabilidade até o final do ano. Só que é no meu horário, é no dia que eu quero. Então você acorde cedo, você, né, que reclama quando fala de contabilidade, acorde cedo e vem assistir 1 hora. Mas você vai começar a despertar a tua mente para a riqueza. E aí o que é mais legal, você vai começar a despertar a tua mente para a riqueza. E você, no final do ano, vai falar, Gessilda, eu estava endividada e eu consegui resolver esse negócio e agora eu já estou conseguindo fazer dinheiro. Gessilda, eu comecei a perceber que eu tinha essa dificuldade no meu negócio. Eu estava com dificuldade de precificar, eu estava com dificuldade de bater meta diária, eu tinha medo de falar o preço para o cliente. Eu tinha temor com relação a essas coisas. E agora eu tô com essa questão aí, eu tô vendo que você tá falando as coisas, isso está abrindo a minha mente de uma maneira espetacular. E eu quero te agradecer. No final do ano eu quero ver vários depoimentos de vocês aqui no Falando Contabilidade, marcando a gente. E falando, por quê? Porque eu estou te ensinando algo que a escola te ensina, mas que você às vezes não presta atenção. Eu estou te ensinando algo que a faculdade de contabilidade, né, alguns contadores passam por aqui, que a faculdade de contabilidade te ensinou, mas você não prestou atenção. Aqui com vocês, durante essas 3 últimas semanas, não teve nenhum dia que eu tenha conversado com vocês sobre um outro conteúdo que não fosse contabilidade. Não tem nenhum dia que a gente não tenha falado sobre isso. Todos os dias nós só falamos sobre contabilidade. E eu estou te provando por A mais B que a faculdade te ensinou. Você é que não prestou atenção. Vou estar junto com a minha esposa. Acho que essa educação é sempre bom aprender. Que bom, Marcolino. Fico feliz. É isso mesmo. É você e sua esposa. Eu não consigo entender esse povo que é casado e as finanças não são da família. As finanças são, é meu dinheiro, seu dinheiro. Não, as finanças são da família. A partir que você casou, amigo, é as finanças da família, não tem meu dinheiro. Não tem seu dinheiro, tem as finanças da família. E aí, dentro da família, você pode até negociar com a sua esposa. Ai, amor, eu quero... Você tá com um cara que não é daqui. Você tá com um cara que deve ser o pessoal lá de Angola. Mas, enfim, você fala assim... amor, eu quero X% aqui, ou X reais, ou X kwanzas, ou X dólares, ou X euros, ou X o que for... Pra mim, que eu quero, né, sei lá, uma vez por semana, uma vez eu vou jogar bola com os amigos, né, uma vez por semana eu sair do trabalho vou para um happy hour, do mesmo jeito ela, porque não é só você, ela também. Ah, meu amor, olha só, da renda familiar aqui eu preciso de X para cuidar do cabelo, para cuidar das unhas, às vezes quando sai com as meninas, tomar um lanche, ir ao cinema com as amigas, tá tudo na mesa. Tá ótimo, para comprar roupa eu gosto. Gosto de andar bem vestida. Gosto de andar bonita, cheirosa. Tá, então tá tudo dentro do orçamento. Família crescendo junto. Família avançando junto. Família enriquecendo junto. Essa é a lógica. É para isso que a gente casa. Porque é melhor serem 2 do que 1. Porque quando um cai, o outro levanta. A gente não casa para continuar sendo 1. Aí eu caio, eu mesmo me levanto. A gente casa para ser 2. Então que bom que você vai estar aqui com a sua esposa. E é isso, venha acompanhado, traga um amigo, traga uma amiga. A live é 6h05, hora do Brasil, né? Talvez em alguns lugares seja o teu horário de almoço, né? Porque a gente tem aí algumas pessoas que nos assistem da África, da Europa, né?
alguns dos Estados Unidos que acordam mais cedo ainda. O Isaac é um que de vez em quando ele tá aqui, ele pode tudo pra eu assistir a tua live. Eu tenho que acordar 4 da manhã, né? De vez em quando ele assiste. Então a gente tem aí pessoal do Brasil inteiro, gente da Europa, gente da África, assistindo as nossas lives. E é isso. Não venha sozinho, venha com um amigo, venha com a amiga, venha com a esposa, venha com o esposo. E vamos enriquecer juntos. Final do ano eu quero vocês dando dicas de como enriquecer. Amanhã a gente vai falar sobre investimentos, pegando esse excedente, né, de grana, excedente financeiro, investir em instrumentos financeiros. A gente vai falar um pouquinho sobre investimentos, tá bom? Eu não sou especialista em investimento, não sou a louca dos investimentos. Mas você tem que entender que investir é lógica. Investir não é conhecimento. Investir é lógica. As pessoas inventaram esse negócio que investir é conhecimento, porque aí você vai ganhar mais dinheiro e não sei o que. Querido, no longo prazo, vocês viram qual é a curva? No mínimo 60, na média 100, algumas até um pouquinho mais. Depois que você ultrapassa a curva, não faz muita diferença não. O problema é você manter a constância. Esse é o grande desafio. O produto que você vai usar, você tem que saber se esse produto é um produto lastreado. Pra você não cair em esparrelas de produtos não lastreáveis. Né? Então, você tem que saber se esse produto é lastreado. Se esse produto for lastreado, tá top. Tá bom? Amanhã, 6h05, eu vejo vocês. Grande beijo. Tchau, tchau.